Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB. Nessa revista, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas e a Epístola de Paulo aos Efésios. Temos estudado Gálatas do capítulo 1 ao 5, na lição de 1 a 5. Hoje, na lição 6, iremos abordar Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, encontramos as marcas de Cristo na vida do cristão. Paulo dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Capítulo 6 da Epístola de Gálatas há 18 versos. E nós vamos ler Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 18. É bom ler a Bíblia, memorizar, guardar, prestar atenção nos detalhes, porque ela é a palavra de Deus e fala conosco. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas quero que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja qual mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andares conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que linda carta, que versos preciosos nós lemos aqui. Paulo disse no verso 17, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que nós possamos trazer as marcas de Cristo em nós. Então, iremos falar no dia de hoje as marcas de Cristo na vida do cristão. O texto áureo
Quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. A verdade prática é que quando o pecador se torna uma nova criatura, o novo viver vai trazer consigo as marcas de Cristo. Há alguma marca de Cristo em nossas vidas. Vamos então ao estudo dessa lição, onde nós vamos abordar a introdução, depois falaremos da igreja como um lugar de restauração, Gálatas 6:1-9, trataremos quando alguém erra, como devemos agir, como corrigir quem erra e cuidado para que nós não sejamos tentados no mesmo erro do irmão. Segundo, falaremos da lei da semeadura e colheita. Colhemos o que semeamos. Portanto, devemos semear no espírito e não na carne. Semeando bem, iremos ter uma ceifa boa. E por último, trago as marcas de Jesus. Paulo aqui trata os que se gloriam na carne, na circuncisão, mas para ele o apóstolo gloriava-se na cruz, Gálatas 6:14, e também nas marcas de Jesus que ele trazia. Vamos falar da aplicação pessoal para as nossas vidas dessa lição. Vamos então à introdução. Paulo conclui a carta aos Gálatas, destacando os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nesse estudo, veremos o amor que restaura o cristão, que sucumbiu, a colheita que cada um fará conforme as suas ações, e as marcas que caracterizam aqueles que nasceram de novo. Vamos então ao ponto 1, a igreja. A igreja é um lugar de restauração. Gálatas, capítulo 6, verso 1-5. O apóstolo Paulo vê a igreja como uma comunidade, aonde o amor e a fraternidade devem reinar. O amor reside no cuidado do cristão para com seu próximo, o cuidado que ele tem com seu próximo. Vejamos quando alguém erra. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vamos lá, pode acontecer, alguém foi surpreendido numa falta. A expressão se alguém, ou como diz na tradução, se algum homem, deve ser aplicada às ovelhas e também aos pastores. A conversa não é uma imunidade absoluta contra o pecado. Não sabemos que não há isso. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça e experimentaram o novo nascimento em Cristo, ainda não anularam por completo a sua velha natureza. Por isso que vai só anular essa velha natureza será na vinda de Cristo, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade. 1 Coríntios 15:53. Portanto, é importante ressaltar que podemos sim ser surpreendidos em alguma falta. Aqui, falta é uma alusão aos deslizes de alguém que vive na jornada de fé. Trata-se de cristãos que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, mas que por alguma causa venha a fracassar. O termo irmão indica os de dentro e não os de fora. Foi esse o caso do apóstolo Pedro, quando negou o Senhor Jesus, ou então, mais tarde, quando passou a apoiar a causa do legalismo dos judaizantes, de maneira contrária às suas verdadeiras convicções. Vamos ainda no Gálatas 6:1, como corrigir quem erra. Olha o que Paulo diz.
se algum homem for surpreendido em alguma falta. Agora, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, diz na minha Bíblia, aqui diz espírito de brandura. Muito bem, quando alguém é surpreendido em alguma falta, quem é que pode corrigir? Paulo coloca essa responsabilidade sobre os cristãos, mas não é qualquer cristão, sobre os cristãos espirituais. São aqueles que já produziram as virtudes do fruto do Espírito. São aqueles que olham o seu irmão não com as suas lentes, mas com a lente de Cristo, que disse à mulher adúltera, quem é que te condenou? Não é? E a mulher disse, ninguém. Então o Senhor disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Como é que se deve corrigir alguém? A comunidade cristã não pode, claro, ser tolerante, omissa ou convivente com o pecado. Paulo orienta que o caído deve sim ser corrigido, mas para essa correção, o termo grego aqui que aparece é catartizo, que quer dizer por alguma coisa em ordem, que é pôr as coisas em ordem. De fato, quem fracassa, quem erra o alvo e precisa voltar à pista de corrida, deve sim ser corrigido. Todavia, essa correção deve ser feita com brandura, com mansidão, para os irmãos que são espirituais. Então, note que a correção é para restaurar o irmão, não é para pôr ele a perder, não é uma punição, é uma restauração. Uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo é restaurar. Portanto, o corrigir também é, sim, uma abordagem espiritual. Paulo ainda diz no verso 1, corrigir com espírito de mansidão e olhando por ti mesmo. Nós temos que tomar cuidado para quando vamos corrigir o irmão e nos guardar, para que nós também não sejamos tentados na mesma coisa. O crente espiritual que corrige ao seu irmão não deve jamais ter um espírito de superioridade, mas sim reconhecer que ele é da mesma natureza daquele que fracassou. O irmão não caiu porque é inferior ou menos espiritual. Não importa o nosso grau de espiritualidade, todos estamos sujeitos, sim, ao fracasso. Ao tratar aquele que caiu, devemos considerar que a pessoa em falha pode ter sido qualquer um de nós. No sentimento de igualdade reside o amor, que nos dá condições para levar, como Paulo diz, as cargas uns dos outros. Precisamos vigiar para não condenar os outros naquilo que nós mesmos muitas vezes praticamos, ou para não cair também em práticas semelhantes às dos nossos irmãos, que estamos agora corrigindo. Aqueles que reprovamos na vida dos nossos irmãos, deve também aquilo que reprovamos não deve estar em nossa vida. Corrigir com eficácia. Aquele que, além de falar a verdade em amor, com os que tropeça, também ajuda a carregar a carga, ou seja, alivia o peso que esmaga o irmão. Amor apenas de palavras é hipocrisia. A ação é que a palavra de Deus nos recomenda, se quisermos ajudar alguém a levantar aqueles que caíram. A pior coisa do mundo é cairmos no mesmo erro, que ajudemos alguém a corrigir. Isso tira a nossa autoridade e a eficiência da correção. Assim, nosso grau de espiritualidade
e comunhão com Deus não nos exime da responsabilidade em vigiar, para não cairmos em tentação. Vamos à semeadura e à colheita, que é o ponto 2 da nossa lição. Paulo aqui faz um contraste entre o que se produz na carne e a frutificação no espírito. Gálatas 6:7 diz que colhemos o que semeamos. Diz assim: ninguém, não vos enganei, de Deus não se zomba ou não se escarnece, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que plantarmos, colheremos. Esta é uma lei da qual ninguém pode escapar. Não se planta laranja e colhe-se maçã. Planta-se laranja e colhe-se laranja. Essa é a lei da semeadura. Há 3 leis da semeadura básicas, não é? Primeiro, você colhe o que você planta. Segundo, você sempre colhe mais tarde. Você não planta hoje, já colhe hoje. Você vai colher mais tarde. E terceiro, você sempre colhe mais do que você planta. Então, estejamos atentos a isso para semearmos o bem e não o mal. Ainda que nós não compreendemos muitas vezes as técnicas do plantio, todos sabemos que ninguém pode semear um tipo de semente e colher um fruto diferente. Essa é a lei da semeadura. Semeamos aquilo que plantamos. O próprio Senhor Jesus abordou também essa temática ao advertir sobre os falsos profetas, perguntando aos discípulos: colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus capítulo 7:16. No contexto dessa passagem de Mateus 7, Jesus estava tratando de um já conhecido princípio espiritual. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Mateus 7, versos 17 e 18. Portanto, colhemos um fruto que possui exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. O profeta Oséias, no Antigo Testamento, já usava essa metáfora para descrever a lei da causa e do efeito espiritual, ao afirmar: porque semeiam ventos. Os que semeiam ventos cegarão tormentas. Oséias capítulo 8, verso 7. Ele estava aqui deixando claro que Israel estava colhendo as consequências de suas ações pecaminosas e suas escolhas infiéis. A afirmação também deixa claro que, em termos de quantidade, é natural esperar colher mais do que semeamos, e essa é outra lei da semeadura, para o bem ou para o mal. Semeamos o bem, iremos colher mais bem. Semeamos o mal, mais mal. Mateus 13, verso 8. Pequenas ações impensadas podem nos levar a consequências desastrosas. Querer subverter esse princípio é tentar zombar de Deus, escarnecer de Deus. A suma de tudo isso é: o ser humano é livre, sim, para fazer suas escolhas, mas não pode determinar as consequências que essas escolhas trarão. Essa é a lei da causa e do efeito, refletido tanto na natureza quanto em nossa vida espiritual. Ponto 2. Semear na carne ou no espírito? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Paulo novamente aqui cita carne e o espírito, que ele já havia citado
dessa luta que há entre os dois em Gálatas 5. No que concerne às coisas espirituais, só há duas semeaduras: ou semeamos na carne ou no espírito. E apenas haverá duas colheitas: os que semeiam na carne vão colher corrupção. Os que semeiam no espírito colherão a vida eterna. A carne é um veículo de impulsos pecaminosos e um solo onde a semente pode ser lançada. Semear para a carne significa dar condições para que a nossa velha natureza se expresse livremente, enquanto que o semear no espírito significa submeter-se ao espírito para que ele, o espírito, expresse suas virtudes, frutos e poder através de nós. Portanto, o semear para o espírito tem relação com o possuir as virtudes do fruto do espírito, mencionada por Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio, são esses os frutos que iremos colher. A semeadura para a carne é feita no campo do mundanismo. Trata-se de um investimento que visa o prazer e o bem-estar pessoal do semeador. A semeadura para o espírito visa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e nos produz vida e vida eterna. Mateus 6:33. Vamos ao terceiro e último ponto desse ponto 2, semeando o bem, Gálatas 6, verso 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecer. Com respeito à prática do bem, devemos aqui observar três coisas. Primeiro, o tempo. Devemos fazer o bem sempre, em toda e qualquer oportunidade, em qualquer tempo. Segundo, o alcance. Nosso amor estende-se a todas as pessoas e não apenas um grupo seleto. Fazei o bem, não importa a quem. Terceiro, a prioridade. A família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Sem se esquecer, fazer o bem pode ir além de ajudar os domésticos da fé. O cristão é motivado pelo Espírito Santo à prática do amor sem fronteiras. Fazer o bem, sem importar a quem, também vem acompanhado da exortação de não se cansar em fazê-lo, que ao seu tempo colheremos. O processo pelo qual passamos do plantio à colheita pode ser desafiador, cansativo e até doloroso ou demorado, pois semeando essa demanda a preparação com cuidados constantes e sujeição aos intempéries da vida e paciência para suportar uma longa espera. Mas a promessa bíblica assegura que a colheita será recompensadora para aqueles que perseveram em fazer o bem, como diz o Salmo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, verso 6. Vamos ao último ponto da nossa lição. Trago as marcas de Cristo. O principal assunto da carta de Paulo aos Gálatas é o caminho que se deve percorrer para ser aceito por Deus. Para os legalistas, isso se dava pelo esforço humano, através da circuncisão, cumprir rituais. Para Paulo, essa aceitação se dava por meio do evangelho da graça, pela fé no sacrifício de Cristo. Vamos lá, os que se gloriam na carne. Gálatas 6:12. Lemos:
todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo acusa os judaizantes de possuírem uma fé de aparência, usando a circuncisão para fugir de possíveis perseguições. Eles não guardavam de fato a lei, mas usavam o ritual para uma exibição carnal, sem nenhum compromisso real com Deus. Gálatas 6, verso 13. O verdadeiro cristão exerce a fé e paga qualquer preço por isso. Ele sabe que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Gloriar-se só na cruz. Gálatas 6, verso 14. O apóstolo diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A ufania é o estado de espírito de quem está a gloriar-se. A Bíblia só aprova a ufania não resultante de nosso orgulho pessoal. Inquestionavelmente, a única forma legítima de orgulho para o cristão é gloriar-se na pessoa de Cristo e também em sua obra na cruz por nós. E por que alguém desejaria se gloriar na cruz de Cristo? A cruz era um instrumento de vergonha, um método cruel de tortura e de execução reservada aos piores criminosos da pior espécie. Mas Paulo afirma que a cruz é a única coisa em que ele se gloria. A razão é que na cruz Cristo ofereceu o maior de todos os sacrifícios para que a religião da graça pudesse alcançar todos os pecadores, incapazes de salvar-se a si mesmo pelos seus próprios méritos. Vamos ao último ponto, as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As palavras me moleste pode ser literalmente traduzidas como daqui por diante, ninguém mais me dê mais tribulação. Paulo protesta contra a obra maléfica dos legalistas, que lhe davam tribulações adicionais, além daquelas que naturalmente ocorriam em seu ministério, como os insultos, as enfermidades, as perseguições e até mesmo prisões. Todas essas malezas deixaram marcas no apóstolo. Alguns dizem que as suas costas eram marcadas por açoites, e que se Paulo tirasse a túnica diante de nossos olhos, nós íamos ver várias marcas dos açoites que ele levou. A morte substitutiva de Cristo teve o propósito de transformar criaturas em filhos, e o instrumento dessa transformação e desse sacrifício é a cruz. Ser circuncidado ou incircunciso não provoca nenhuma mudança. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Mas a cruz de Cristo produz marcas, as marcas de Jesus no corpo e na alma. Gálatas 6:17. Sendo assim, faz sentido a bênção final. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gálatas 6:18. O apóstolo aqui termina
como começou. Ele começa com a graça e termina com a graça. A visão de Paulo é: a salvação do pecador implica em nascer de novo e ser uma nova criatura. É viver evidenciando as marcas de Cristo na vida. O velho homem e a natureza carnal só deve ter um destino: estar crucificado com Cristo. Esta é a condição sine qua non, ou seja, indispensável para a nova criatura viver livremente na graça de Cristo e no poder do Espírito Santo. Vamos à aplicação pessoal dessa lição. Como é que nós podemos aplicar tudo aquilo que aprendemos aqui? É que a vida espiritual que agrada a Deus e satisfaz nossa alma consiste em sermos novas criaturas e evidenciarmos as marcas de Cristo em nós. Vamos aos exercícios. Eu vou fazer as perguntas e nós vamos responder. Aqui é relacione cada questão com o espaço correspondente. Então, desse lado nós temos a frase e do outro a palavra que vai corresponder. O crente nascido de novo pela palavra, ele é em filhos adotados aqui. Filhos adotados. 2. A lei da semeadura é tudo que semear, aqui é a letra A, colherá. E 3. A morte de Cristo, aqui está ao contrário. O crente nascido de novo pela palavra ainda tem, a letra C aqui, ainda tem a velha natureza carnal. 2. A lei da semeadura é tudo que o homem semear, letra A, colherá. E a 3, a morte de Cristo transforma criaturas em filhos adotados, letra B. Com isso, nós concluímos a nossa lição. Semana que vem, nós vamos iniciar o estudo na carta aos Efésios. Concluímos Gálatas. Se você quiser rever, volte lá, lição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a carta aos Gálatas. Agora, da lição 7 a 13, nós iremos falar da carta aos Efésios. Semana que vem estudaremos Efésios, as riquezas da Igreja de Cristo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Aqui nesse canal nós comentamos 5 escolas dominicais. E o segredo do canal é que você precisa clicar no playlist. Quando você clica no playlist, você vai encontrar um total de 259 pastas com presta atenção, mais de 7.800 vídeos para você. É bastante vídeo para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Então, entre em nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique ali naquela foto redonda, aparece o menu, clique no playlist. Ali no playlist, 259 pastas com mais de 7.800 vídeos para você. Acione o canal, divulgue o canal para amigos, familiares, conhecidos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Até a semana que vem para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical.